Oi, meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção e hoje eu estou aqui com a Ananda Leonel, que é uma grande jornalista, eu admiro o seu trabalho. Você que é a primeira de Goiás a trabalhar diretamente especializada em esportes, como apresentadora e colunista. Muito obrigada por vir aqui hoje. O prazer é todo meu, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Como é que é essa experiência para você? Então, é uma experiência gratificante. Afinal, os esportes eletrônicos e os games já existem há muito tempo, há muitos anos. Eu cresci nesse meio, eu cresci já nesse mercado porque meu pai gosta, então eu fui super influenciada por ele. E quando eu decidi iniciar minha carreira, meu trabalho mais especializado em esportes e games, foi durante a faculdade, no meu processo de estágio, que eu tinha percebido que aqui em Goiás ninguém fazia nada especializado ou focado, não tinha um programa de games, não tinha uma coluna. Eu falei assim, gente, como assim que ninguém teve esse start para pensar em criar algo tão nichado e algo tão famoso, tão conhecido, só que acontece muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Eu até brinco que Goiás ainda é meio província, digamos assim, em alguns processos. E no caso de games e esportes. Então foi quando eu decidi ser audaciosa. A estagiária doida, né? Acabou de tinha entrado na televisão. E aí o meu chefe na época falou assim, Ananda, todo estagiário tem a oportunidade de apresentar um projeto, uma ideia. Se a gente gostar, a gente vai colocando em prática, mas a gente vai seguindo os processos e passo a passo. Até porque eu era estagiária, né? As pessoas da TV não iam confiar, já vamos colocar essa menina aqui. Não. Então foi quando eu desenvolvi o projeto e parecia um TCC, porque eu tinha que convencê-los a apostar em um programa de games e uma coluna. Porque eu fazia algumas matérias ou outras para o site, mas só que eu não só fazia quando dava, sabe? Quando só dá para fazer porque você gosta e quando dá. Porque antes eu já estava fazendo reportagem sobre cidades, economia, enfim, tudo que a TV precisa, aquele factual do dia a dia que acontece. E aí eu desenvolvi um projeto gigante, foi enorme, e eu falei, meu Deus, nem meu TCC me deu tanto trabalho do jeito que estava me dando esse, porque eu tinha que apresentar dados, fontes, e principalmente porque que a empresa poderia investir. Então, eu desenhei todo o projeto. Eu lembro que eu estava jogando de madrugada, assim, gente. Eu iniciei meu projeto de madrugada, eu sei. Eu estava jogando com as minhas amigas. Eu falei assim, nossa, mas que nome que eu vou dar pra isso aqui? Eu não sei. Eu estava jogando e meu amigo estava demorando pra apertar o play no jogo. E eu fiquei irritada, era madrugada, era 12 e pouco da manhã. Eu falei assim, aperta o play aí. Aperta o play. Aí foi quando deu o start do nome do programa que eu queria. Aí, como eu tenho duas telas, a minha tela estava aberta com o meu projeto lá. Eu só virei pro lado, já comecei a desenvolver. Eu falei assim, não, vou jogar agora não. E comecei a desenvolver meu projeto literalmente de madrugada mesmo, porque foi quando veio toda a ideia, aquela coisa toda. E aí eu apresentei o projeto pro meu chefe e ele gostou muito na época. Ele gostou muito do projeto e foi quando ele falou assim, não, vamos dar então um quadro de games e vamos ver como desenvolve. Aí eu comecei com um quadro de games, aí ele já me deu uma coluna. Ele falou assim, não, você já pode começar então a fazer a sua coluna, a gente vai supervisionar. E eu comecei assim como estagiária. Então quando eu me formei, eu já estava com um programa de games, já minha coluna eu já estava escrevendo todos os dias. E foi uma experiência muito gratificante porque eu aprendi com os processos mesmo, né? Porque a gente, quando tá na faculdade, a gente tá aprendendo, é algo novo. E eu me senti muito realizada naquele momento, porque as pessoas acreditaram no meu trabalho e apostaram numa ideia muito louca a princípio. Que televisão aqui em Goiás, Goiânia, ia passar no programa de games na TV aberta, ia deixar escrever uma coluna especializada, porque até então, quando eu lia sobre matéria de games nos outros jornais, era aquela coisa factualizada, tipo assim, tá rolando um campeonato, tá rolando tal evento. Sabe aquela coisa bem do factual do dia a dia? Eu falei, tá, mas isso não é especializado, isso é a factualidade que existe no jornalismo. Tá, mas e o especializado, que vai a fundo, que fala mais sobre o assunto, como tem na política, como tem na economia, como no esporte, principalmente no esporte, a gente viu o tempo todo aqui em Goiânia. Então eu falei, eu quero isso para minha vida, e foi quando as portas começaram a se abrir para mim em outros projetos, porque durante essa jornada eu descobri eventos
de esportes. Eu já conhecia, porque eu já frequentava evento anime desde pequenininha, já estava acostumada a ir nos eventos, só que nada tão grande. E aí foi quando surgiu a Copa Goiânia de Esportes, e é o maior campeonato de esportes do Centro-Oeste, e eu conheci eles quando eu tinha ido na prefeitura cobrir o projeto deles. E aí foi quando eles me chamaram para ser apresentadora do campeonato. E até então, eu só apresentava na TV, estúdio, bonitinho assim, fechado, com ambiente extremamente controlado. Igual num palco, seria um desafio. E aí, como todo gamer gosta de quê? Desafio. Agora você consegue? Eu consigo. Você dá conta do toque, desafio. Fácil. Eu tava tremendo na base. Eu estava muito nervosa. E estar no palco e ter que entrevistar as pessoas, falar dos jogos, enfim, fazer todos os improvisos que acontecem ali, porque uma coisa é na TV ao vivo. Se acontece, se você tiver que improvisar ou no link ao vivo quando a gente está na rua, eu confesso que eu acho até mais fácil. Só que comparado à minha primeira experiência em cima do palco de esportes, com aquele tanto de jogadores, aquele tanto de gente, e é um projeto que acontece todo ano, só que em um shopping diferente da capital, então é na frente do shopping, é bem na praça de alimentação que fica ainda, então é muita gente encarando. E aí eu falei, meu Deus, não vai adiantar falar que eu sou tímida, porque ninguém vai acreditar que eu sou tímida, mas eu estava muito nervosa, mas foi uma experiência que eu precisava passar por ela, porque eu acho que tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi porque eu topei os desafios, mesmo a princípio pensando, nossa, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu nunca fiz. Aí eu paro de autossabotagem, você dá conta, é uma experiência e a gente só aprende fazendo, não tem outro caminho, a gente só vai aprender lançando. Tanto que hoje, quando eu vejo minhas primeiras reportagens, meus primeiros vídeos, eu até falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas aquela Ananda precisou nascer, precisou existir para hoje. Eu tô ali crescendo, eu falo que eu sou uma eterna aprendiz. Sempre aprendo com quem tá chegando, com quem já tá, mesmo não sendo no cenário dos games, porque eu acho que pelo fato de ter atuado em outras áreas que existem dentro da comunicação, contribuiu muito para o meu conhecimento também, para poder conversar, para poder debater, até mesmo para fazer as entrevistas em cima dos palcos. Então, eu confesso que eu fico muito feliz com toda essa experiência, mas também com peso de uma responsabilidade, né? Porque com o tempo, as pessoas acreditam em tudo que eu falo, e eu falo, meu Deus, gente, que responsabilidade, eu tenho uma filha, eu tenho que concentrar nela aqui. Então eu fico até um pouco apreensiva e nervosa até para me posicionar, falar sobre alguma coisa por conta desse peso que eu sinto que eu carrego. Falo, nossa, eu preciso estudar mais, eu tenho que ler mais. Tanto que agora eu estou fazendo pós-graduação em games e gamificação da educação, para sair um pouco do tradicional, porque o tradicional eu já domino, o tradicional eu já acompanho, aí eu pensei, vou me desafiar mais uma vez, e agora eu estou aí na minha posse. Essa experiência do projeto que você construiu, quais foram os argumentos que você usou com os seus chefes e que a gente pode usar aqui com os nossos telespectadores que não são tão habituados com o mundo dos games? Por que é importante ter esse nicho? Qual é o ganho que uma empresa pode ter com esse foco? Como você convenceu eles? Como que sustenta uma empresa? Dinheiro, patrocinadores. E a gente está vivendo numa geração totalmente tecnológica e globalizada. Essa nova geração já nasce imersos, conectados no celular, ou no videogame, ou no computador. É um fato que não tem como nem ser discutido, porque ele já existe. Então, convencer a empresa, o que eu tive que fazer para estruturar o projeto? Eu tive que mostrar a quantidade de jogadores que existem, quantas pessoas acessam, e principalmente provar para eles o que essa nova geração consome. Porque a nova geração é o que está no presente, é o que está no futuro. E como empresa, normalmente pensa a longo prazo. Não adianta mais ficar pensando nos dias de hoje, ignorar completamente a tecnologia, completamente o que está chegando, principalmente agora com a chegada da IA. Não adianta a gente ignorar o que já existe e predomina no mercado. Então eu tive que estruturar um projeto mostrando o que essa geração consome, já que no veículo que eu trabalho é voltado mais para a nova geração. Não que eles não se importam com a geração anterior à minha, só que eles estão focados a longo prazo. Então eles precisam pensar como
como adaptar no mercado. Então, como a empresa que eu trabalho já tem esse nicho, facilitou mais para mostrar para eles, já que eles lidam tanto com o público jovem e o público-alvo deles é a nova geração e pegar o que está acontecendo no mundo. Então, não tem como a gente ignorar a tecnologia. Então, eu peguei todos os dados de quantos jogadores existem, quanto é um mercado também que é extremamente rentável como? É um mercado que atualiza as novas profissões do futuro, faz parte das novas profissões do futuro. E não é só os pro players, que são aqueles jogadores, os e-atletas profissionais que a gente assiste, que eles estão sentados jogando, apesar que eu também trouxe esses dados, eu também trouxe todos os campeonatos mundiais, nacionais também que existem, e quantas pessoas existem para fazer parte não só da equipe do que a gente assiste, mas dos bastidores. Por exemplo, um time de esportes precisa de fisioterapeuta, nutricionista e todos eles ficam em uma game house. Uma game house é uma casa em que todos esses jogadores moram. Então, para ter uma casa, precisa de um coach, precisa de um nutricionista, precisa de fisioterapeuta e precisa até de personal trainer. Porque, por mais que eles joguem no computador, eles precisam malhar, eles precisam se alimentar bem, eles precisam cuidar da saúde. Então, é todo um processo. O fisioterapeuta entra onde? Eles usam muito a mão, ficam muito tempo sentado. Então, são novas profissões que as profissões mais tradicionais estão se adaptando ao novo mercado, porque é o que interessa essa nova geração. Então, eu trouxe os dados, trouxe as profissões tradicionais e provei como que essas profissões tradicionais estão se adaptando a esse novo mercado e principalmente quanto é rentável, quantas empresas voltadas à tecnologia, ao universo geek, ao universo nerd existem. Quantas empresas desse nicho procuram lugares para poder investir o próprio dinheiro? Então, você pensa o quê? Vocês têm patrocinadores, ou seja, você tem dinheiro. É o mercado que são as novas profissões. Então, só coloquei os dados. E coloquei também, trouxe a plataforma de streaming, que é a Twitch, onde estão os maiores players, os maiores jogadores, criadores de conteúdos também, para mostrar a quantidade de pessoas. Porque, querendo ou não, num projeto eu preciso apresentar números. Números, a empresa quer saber. Número é dinheiro. Esse é o principal. Então, eu apresentei todos esses dados para ele quando eu construí o projeto. Por isso que eu falei que me deu mais trabalho do que um TCC. Porque eu tive que pesquisar muito a fundo, porque eu tinha que convencê-los de que valeria a pena e seria extremamente rentável. Tanto que quando a gente começou no início, toda empresa, quando quer começar algo novo, eles começam com algo pequeno, porque é uma aposta. É dinheiro sendo investido, é tempo sendo investido. Então, quando eles viram o quadro e viram o retorno do público-alvo deles, porque existe o público-alvo também que a empresa quer atingir. Então, a empresa no qual eu trabalho quer atingir a nova geração. Então, eu acho que isso facilita. Eu acho que quem quiser apresentar um projeto, seja aqui ou em outro lugar, tem que entender a linha editorial da empresa, porque todo veículo de comunicação tem uma linha editorial muito clara. Tá, minha linha editorial é essa. Eu quero atingir um novo público? Sim ou não? É uma resposta muito objetiva da própria empresa, aí vem da própria gestão. Sim, eu quero atingir um novo público. Ok, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou criar isso aqui? Ah, não quero investir muito dinheiro. Então vamos começar com algo pequeno? Um quadro, uma coluna, uma vez por semana? O que eu posso fazer para a gente começar a investir? Estou fazendo então, vamos supor, cultura. Estou fazendo assuntos culturais. Eu investiria isso, não é um nicho que eu amo esse nicho, mas meu nicho é games e esportes. Mas, por exemplo, se uma empresa começar a investir na área da cultura, o que não vai faltar é patrocínio do próprio governo para poder investir, já que a gente tem a Secult, para começar a abraçar os projetos culturais e criar um programa para isso, por que não? Uma coluna para isso? Porque a empresa precisa lucrar. Tem que mostrar isso para ela. Então, no caso do eSports, eu consegui provar a partir também da própria Associação Goiana de Esportes, que existe uma verba também na Associação Goiana de Esportes, que ela produz diversos campeonatos e eventos totalmente gratuitos para a comunidade poder jogar e poderem se destacar e dessa forma ter um olheiro de grandes times ou de outros lugares ou até se tornarem criadores de conteúdo, porque querendo ou não, é aquela coisa que eu falo, aceita que dói menos. Criador de conteúdo é profissão se você foca. É uma realidade, não adianta discutir, não adianta debater, pode discutir e debater, mas as pessoas estão lá ganhando dinheiro com isso.
É uma realidade, então é mais fácil a gente adaptar a realidade com os propósitos e o nicho da empresa e provar com dados o quanto isso é rentável. Então eu tive que mostrar quem seriam os patrocinadores, quantas pessoas jogam, quais são as profissões que atuam no mercado e principalmente educação, porque na empresa que eu trabalho eu também dou muito foco educacional. Existem muitos professores que utilizam os games para dar aula. E é um fato, aqui em Goiânia tem uma professora que ela usa o PlayStation para dar aula dentro de sala de aula de ciências da natureza, para ela explicar às vezes física, jogando Kerbal Space. E ela coloca os alunos para jogarem PlayStation e tem a ver totalmente com a matéria dela. Eu já fiz várias reportagens sobre isso. Então eu fui mostrando essas reportagens também, porque foi tudo estratégia. Fiz reportagens, peguei o viés educacional, peguei a profissão, peguei os dados que eu estava encontrando na internet e mostrei para a empresa. Falei assim, olha, até na educação, e realmente a educação está usando jogos, eles chamam muito de gamificação, jogos lúdicos também, mas estão usando a tecnologia também para dar aula. Então, quando eu apresentei tudo isso para eles se interessaram muito. Aí começou com quadro e depois se tornou um programa onde eu falo de profissão, falo de economia, falo de educação. Então, isso brilha os olhos, porque é o público-alvo deles, é a nova geração. O que essa garotada quer ser quando crescer? Antes a galera falava, quero ser um jogador de futebol. Hoje em dia, a gente não escuta tanto isso mais. Eu escuto muitos meninos falarem, eu quero ser um pro player, eu quero ser um criador de conteúdo, eu quero ser um youtuber. Então, a gente sabe que é mais fácil mostrar o caminho das pedras para essas pessoas. Então, foi dessa forma que eu expliquei e projetei para a empresa, com dados e como eles também iriam ganhar, porque isso aqui é o essencial. E a partir disso, quais foram as melhores experiências que você teve até agora? Olha, eu tive várias, mas acho que uma experiência foi muito gratificante. Foram de meninas me mandarem mensagens falando que inspiram no meu trabalho. Eu acho que isso foi o que mexeu muito comigo. Foi algo que eu falei, caramba, eu tô inspirando pessoas. Até então eu só estava preocupada em inspirar minha filha para ela se tornar uma boa pessoa. E quando a gente percebe que o nosso trabalho impacta de fato as pessoas, que às vezes a gente só vê numa tela, ou às vezes não conhece, acho que essa foi o que eu posso falar que foi a experiência mais gratificante e me senti até honrada em alguém falar que inspira no meu trabalho e que admira o meu trabalho, porque quando eu comecei, eu até brinco que eu capinei quando tudo era mato, porque ninguém fazia nada. E, gente, foi assim, foi uma luta. Eu falei resumidamente, mas o processo para chegar nos dias de hoje, eu sei que também para alcançar talvez as minhas metas futuras, é aquele degrauzinho por degrauzinho que a gente vai subindo e continua. Então, acho que essa experiência mais gratificante que eu tive foi esse feedback de mulheres mesmo, de mandarem mensagem para mim, de falar que admiram o meu trabalho, porque ser uma mulher nos games também não é fácil. Ser uma mulher que trabalha no cenário até então predominantemente masculinizada, né? Apesar que o cenário mudou já, a gente hoje, nos dias de hoje as coisas estão diferentes, mas ainda assim, existe sempre um carinha, desculpa a expressão, mas bem babaca, que sempre faz comentários de alguma forma para diminuir. Então, eu fiquei muito feliz em receber esse feedback das meninas. Outra experiência muito extraordinária que eu tive foi estar no palco principal do Go Game Festival, que foi o maior evento de games e esportes do Centro-Oeste. Foi gigante, trouxe personalidades que até então muita gente só conheceria essas pessoas se um dia fosse para São Paulo, pagar aqueles eventos mega caros de São Paulo para poder chegar perto deles. E não, eles estiveram aqui em Goiânia, pessoas incríveis estiveram aqui e eles me colocaram no palco principal. Então, para mim, isso foi uma honra. Até quando eu vi a minha foto no banner do lado da maior host de games e esportes da América Latina, que eu sou muito fã da Nive Serra. Ela, inclusive, foi quem inspirou o meu trabalho, acho que não só o meu, mas de muitas mulheres, porque ela é quem iniciou essa jornada da comunicação dentro do cenário de games e esportes. E ela iniciou sendo do Brasil, né? Sendo a maior host ainda da América Latina. Então, para mim foi outra experiência muito gratificante, foi estar no mesmo palco que ela e num evento tão grande. Então, para mim, acho que esses dois momentos assim de experiência, mas eu falo que todas as experiências foram válidas.
da Copa Guarani de Esportes, o quadro de games quando eu iniciei, aquelas reportagens, aquelas matérias pequenininhas, os eventos menores. Eu acho que tudo isso é uma experiência gratificante, porque isso tudo constrói a nossa carreira e o nosso trabalho. E você já tem essa dimensão de que você também é essa figura que serve como referência, por exemplo, para mim, que sou 5 anos mais nova, que gosto de tecnologia e jogos. Você percebe que você é a primeira que a gente tem? Eu confesso que eu não fiz 100%, porque quando falam essas coisas pra mim, eu recebo essas mensagens, como eu falei, eu fico muito em êxtase, eu fico muito feliz, ao mesmo tempo, meu Deus, que responsabilidade grande, agora! Mas eu fico muito feliz, mas a ficha tá caindo, eu até falo pra pessoa assim, gente, eu ainda não tô com essa noção toda do tamanho que tá a minha carreira, do tamanho que tá a minha profissão. Porque eu ainda fico assustada, assim, meu Deus, como assim? Mas é um sentimento de felicidade, de gratidão, é um misto de sentimentos que, como eu te falei, eu me sinto até responsável agora do que eu posto, porque antes eu ficava postando um monte de meme, acontecia as coisas, eu ia lá no Twitter, que agora é o X, eu falei assim, meu Deus, eu não posso ficar postando essas coisas mais. E agora, eu acho que figura pública. Agora eu vou ter que ser filtrada. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu não posso pegar no Twitter do lado e tiltar no Twitter. Bicho, falei, não, calma, respira. E aí eu me sinto até uma cobrança, porque eu não paro de ler. Eu não paro de estudar. Eu acho que pelo fato também de ser mulher. Que eu tenho uma cobrança interna que se eu não sempre me preparar o tempo todo, a qualquer momento vai aparecer alguém para desmoralizar tudo que eu fiz também. Mas eu fico muito feliz. Confesso que eu fico. E você fala sobre ter responsabilidades agora. Eu queria saber quais são essas responsabilidades para você? O que você vai ter que fazer a partir desse ponto que você alcançou? Olha, a responsabilidade, por exemplo, eu comecei primeiro como estagiária, depois jornalista, e até então, por conta da minha profissão, eu acabei me tornando influencer, né? É um processo que não estava nem buscando, só aconteceu. E aí, responsabilidade, porque antes eu postava o que eu sentia, o que eu pensava. Sabe quando você dá uma opinião sobre uma coisa e você não pensa como isso vai impactar? Então, isso eu comecei a ter mais cuidado. Por exemplo, se eu jogo um jogo, eu não posso simplesmente falar assim, que jogo lixo. Que jogo péssimo. Como eu fazia antes, lá no início de tudo. Não, hoje não. Hoje eu preciso fazer uma análise concreta e escrever sobre aquilo de uma forma mais responsável para falar de um jogo. Até porque tem variantes ali o que faz o jogo ser bom ou não. Ele é de baixo orçamento, como que ele foi produzido, como que foi o desenvolvimento dele, para ele ter chegado dessa forma. Com esse orçamento X, a forma que ele foi entregue, ela é justa. Então, tem toda uma análise que hoje não adianta só abrir, gente, detestei. Não dá. Hoje eu já tenho que ser mais realista e falar fatos também de que quando for falar de um jogo, quando eu vou me posicionar, por exemplo, o marco legal dos games, o que você acha disso? Eu acho que vai organizar a casa, acho que passou da hora de regularizar o mercado de games, né? Então, tudo isso não adianta mais eu dar opiniões banais, a base do meu sentimento pessoal. Não, eu preciso fazer uma análise, eu preciso criar uma linha de raciocínio, uma construção de uma opinião concreta, com bases, com base, né, com dados, mas também a minha opinião de experiência como player também, né? Porque quando a gente joga, a gente passa também a própria experiência pessoal para aquilo ali. Então, eu sinto essa responsabilidade nisso também. E também, outra responsabilidade que eu sinto, o fato de inspirar outras mulheres também, eu até brinco assim, gente, eu tenho tanto cuidado, depois que eu tive a minha filha, eu amadureci muito. Eu falo que existe uma Ananda antes da Catarina, e uma Ananda pós-Catarina, que a minha filha, eu falo que ela é a minha vida, ela é o ar que eu respiro, é a minha filha, a Catarina. Então, eu sinto a mesma responsabilidade de ser uma boa pessoa para ela, para que ela cresça uma mulher forte, porque somos ensinadas, infelizmente, ainda nos dias de hoje, a ser fortes. Eu falo infelizmente ainda, porque a gente sabe que a batalha continua para a gente ocupar espaços igualitários, para a gente ter pelo menos até um salário digno, porque a gente sabe que ainda existe uma disputa salarial gigante, para a gente pelo menos equiparar o salário do homem dependendo de onde a gente trabalha. Principalmente o tal do respeito, que o respeito ou a gente conquista na luta ou na luta.
né? É uma realidade que eu sinto isso durante, não só nos games e esportes, mas durante todos os trabalhos que eu já tive ao longo da minha vida. A gente conquista, tanto que muitas mulheres mudam até postura, né? Às vezes a gente é super legal, super bacana, a gente não pode ser super legal, super bacana no trabalho, porque vão falar da gente, vai queimar a gente, e aí, como segue o processo das coisas? Então eu sinto muito essa responsabilidade, porque às vezes dentro desses ambientes eu sou um pouco mais séria. E não quer dizer que eu seja uma pessoa 100% séria, mas é porque tem ambientes que, infelizmente, meu comportamento muda um pouco, porque senão vira uma zorra total e a única prejudicada será quem? A mulher. Então, eu sinto essa responsabilidade de passar a minha experiência do que eu aprendi, porque eu aprendi muito. Como que a gente aprende? Sabe quando tu te joga no fogo e você tem que aprender a não se queimar? Mas às vezes você se queima e você aprende com essas feridas. Então foi isso que eu aprendi. Então hoje a responsabilidade que eu tenho também é de mostrar essas feridas. Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar todas as feridas que eu tive, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei também. Falei assim, olha, eu faço assim e assim tá dando certo. Então eu compartilho a minha experiência. Olha, eu fazendo assim dá super certo, mas não sei, às vezes pra vocês, mas pra mim dá certo. Então eu gosto de sempre que estar compartilhando isso. Então por isso que eu falo que é uma responsabilidade. A partir do momento que eu me posiciono, eu estou influenciando alguém. E aí eu não quero influenciar ninguém a fazer algo errado ou passar por experiências ruins, sendo que eu sei o que eu passei. Então eu busco o máximo que eu consigo mostrar o caminho das pedras e mostrar a realidade, porque uma coisa que eu até falo que a internet, querendo ou não, ela é filtrada, a gente posta aquilo que a gente quer que as outras pessoas vejam. Só que eu acho que a gente tem que mostrar um pouco uma certa vulnerabilidade, porque somos seres humanos. Eu acho que a gente tem que mostrar, a partir desse momento que as pessoas inspiram no meu trabalho, eu tenho que mostrar como foi pra mim, para que elas não passem a mesma coisa que eu passei e que tenham mais maturidade do que eu, porque eu tive que apanhar, e eu não quero que as pessoas apanhem assim no sentido figurado, mas eu não quero que as pessoas apanhem do jeito que eu tive que passar. Eu gostaria de facilitar, e é o que eu tento facilitar. Quando alguém me perguntar, igual você perguntar como que eu apresento um projeto, vem a necessidade da empresa, dinheiro é que manda, todo mundo sabe. O que sustenta uma empresa? É o dinheiro. Então, o que está faltando? Está faltando, acho que tal nicho. A gente não abraça tanto esse nicho. Então, o que você acha, às vezes, de criar um projeto? Começa com algo pequeno, vê quem seriam os patrocinadores. Então, é algo que eu sempre tento ajudar. Tem gente, às vezes, me pede opinião de coisas que nem é de games. Aí eu falei, olha, na minha pouca experiência nessa área, eu sou muito honesta. Eu falo assim, olha, gente, disso é o que eu não sei, mas eu acho que talvez esse seja o caminho, mas eu não sei te falar, eu acho que é melhor ver com alguém que tem mais embasamento, mais conhecimento sobre. Então, eu sou muito franca com as pessoas quando eu posto alguma coisa, quando falam comigo. E sobre a fala da ministra quanto aos esportes? Ela disse que eles não eram atletas, se eu não me engano, eu não sei bem como foi as aspas, vamos dizer assim, mas quando aconteceu, como foi visto isso para você? Olha, quando a ex-ministra do esporte, Ana Moser, posicionou ao falar do cenário de esportes, eu achei na época um pouco muito imaturo da parte dela. E eu achei que faltou um pouco dela pesquisar e ler mais sobre o assunto para ela ter um posicionamento tão imediato do jeito que foi para comparar esportes com entretenimento. Eu entendo que até então, naquele momento, ficava aquela coisa dos debates. Mas no esportes a gente coloca o que no esporte, a gente coloca na ciência e tecnologia, e onde a gente vai encaixar o esportes? Eu entendo que isso já existia esse debate sobre, só que comparar com o entretenimento, o mercado global, o mercado rentável, o mercado que hoje em dia atribui na educação, novas profissões do presente e do futuro, não é minimizar, mas comparar com The Voice, porque foi justamente o que ela falou, uma das aspas da ministra foi isso, ela comparando esportes com entretenimento com The Voice. Aí eu até brinquei na minha coluna, falei assim, a gente vai cantar? A gente canta, são cenários diferentes, entretenimento é uma coisa e esportes é outra. Então eu acredito que tudo que é novo, quando chega, a primeira reação, acho que do ser humano, né? Aquela reação de imposição, tipo, não, quando chega algo muito novo, algo que a gente não tem tanto entendimento, a gente tende a negar, ao invés de ler.
ao invés de pesquisar, ao invés de conversar com as pessoas que estão no cenário e entender o tamanho, a dimensão que são as coisas. Então, eu acredito, até brinquei, falei assim, gente, cadê a assessoria para dar um trabalhinho ali? Eu falei assim, não, peraí, vem cá, amada, não vamos falar isso aqui, porque é um cenário que está transformando a vida de muitas pessoas financeiramente falando e também na profissão. Então, é um mercado novo. Vamos ler mais sobre? Vamos dar uma pesquisada? Vamos conversar com as pessoas que atuam no cenário? Então, eu acredito que ela foi muito... Como é que eu posso explicar? Acho que ela foi muito... Como é que eu posso falar sem ofendê-la? Precoce? Ela foi muito precoce, essa é a palavra. Acho que ela foi muito precoce mesmo, mas como eu falei, é difícil você mudar a cabeça de pessoas de uma outra geração. É complicado. Então eu entendi o posicionamento dela porque ela é de uma outra geração e claramente, para ela comparar The Voice e entretenimento, ela não leu muito sobre o assunto, tanto que depois, alguns meses depois, ela veio se retratando de uma certa forma sobre o posicionamento dela, porque quando ela se posicionou, toda uma comunidade se revoltou, e como não se revoltariam? Sabe, sendo que esportes é tratado como esporte hoje, só que é um esporte que as pessoas precisam entender que faz parte de uma outra gaveta, que é a gaveta da tecnologia, tem os esportes tradicionais, e tem os esportes, que faz parte de uma nova era. É uma era diferente, é uma gavetinha diferente. Então, por exemplo, essa semana, o COI mesmo aprovou os Jogos Olímpicos de Esportes. Os Jogos Olímpicos de Esportes foi aprovado. A gente já tem na Copa do Mundo de Esportes na Arábia Saudita. Então, entende que o mercado está mudando e quem não acompanha o mercado fica para trás. Porque quem manda no mundo é dinheiro. Então, quantas pessoas não entenderem que algo novo é algo rentável, está sendo usado na educação, está transformando a vida de muita gente e que a tecnologia tem que ser tratada como um aliado e não um inimigo, porque a partir do momento que você entende que é um aliado, você vai estudar e vai ler mais sobre aquilo, e você vai conseguir adaptar ao que você deseja trabalhar, ao que você deseja fazer. Então, assim, é nítido como tem mudado. Então, o posicionamento dela, se não me engano, foi no início do ano passado, foi em março do ano passado. Não faz sentido hoje em dia. Já temos aí os Jogos Olímpicos de Esportes. A gente teve a Semana Olímpica de Esportes no ano passado também. Todo mundo vai ficar assustado e todo mundo tende a ver o pior quando algo novo chega. Isso foi com os games. Quando chegou o game, veio a primeira pessoa e falou: quero ser um profissional de esporte. E esse menino vai jogar o dia inteiro. Faz nada da vida. Nunca vai ganhar dinheiro com isso. Isso aí não é um trabalho. E agora foi aprovado a criação de Jogos Olímpicos de Esportes. Então é questão de tempo para as coisas revolucionarem ainda mais. Esse ano, Copa do Mundo de Esportes. Então é claro que o mercado mudou e é claro que esportes, gente, é esporte, só que ele está numa outra gaveta. Esportes tradicionais está aqui e esportes está aqui. Aí a galera fala: mas o povo fica sentado jogando, xadrez é considerado esporte. E aí? Vocês têm que entender que a tecnologia está de um lado, o esporte tradicional está de outro. São adaptações, conforme a evolução do mundo. Mas se quem quiser ignorar a evolução do mundo, ignore. Mas claramente a gente vê que quem não acompanha processos fica para trás. Hein? Agora quem acompanha tende a crescer. E agora, para finalizar o nosso programa, eu queria te perguntar se você tem alguma dica ou alguma mensagem que você gostaria de deixar com os nossos leitores e seguidores aqui do Jornal Opção. Eu tenho. Olha, se você deseja trabalhar no mercado de games ou de esportes, não desista, porque é um mercado extremamente rentável, é um mercado que dá para todo mundo que quiser participar, entrar e trabalhar, não importa se é como criador de conteúdo, se é como atleta, ou se é como um jornalista também especializado na área. Como eu falei aqui no bate-papo, né, várias profissões tradicionais se adaptaram, assim como a minha. Eu adaptei a minha profissão como jornalista, que fazia aquelas reportagens, apresentava os programas, do que a gente está acostumado a assistir. Eu decidi criar por um caminho especializado em games e esportes. Então, profissões tradicionais também podem ser adaptadas. Até a própria psicologia também já está se adaptando ao cenário de esportes, e atletas também precisam de psicólogos também para lidar com a pressão que existe em campeonatos. Então, é um mercado extremamente rentável. Se você ama o cenário de games, ama o cenário de esportes, eu sempre falo, começa com o que tem.
Não espera ter o melhor produto, ou o melhor celular, ou o melhor veículo. Não, começa onde você estiver e aceite desafios. Porque se você ficar colocando na sua cabeça, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta de fazer isso, como é que você vai aprender? A gente só aprende de uma forma, fazendo, sendo lançado ali no fogo, para não se queimar, aprendendo com a experiência, buscando estudar para evoluir. Então, essa é a minha dica e conselho para vocês que desejam atuar nesse mercado. É isso, muito obrigada. Obrigada, Bárbara.